não tem estado muito bem. Bom, então, a gente não sabe por que, por exemplo, Faustino Xavier de Novaes, parente de Machado, né? Pessoa que o Machado conheceu antes de Carolina, tinha admiração por ele. Nenhum dos livros do Faustino é editado. Existe em PDF original, disponível para quem quiser baixar. 2 que ele publicou no Porto, em Portugal. Alguns outros aqui no Brasil. Tem uma narrativa dele publicada no jornal que ele criou, chamado O Futuro, que não teve muito futuro, durou menos de 2 anos, chamado O Dinheiro. Pensei em talvez editar esse texto, a gente lê aqui, né? O dinheiro é uma sátira ao dinheiro. O vil metal, né? Como também se fala. E durante uma vida a pessoa corre tanto atrás, é necessário, né? Ele veio de Portugal com a esposa dele em 58. Um ano e meio, 2 depois, em 1860, ela voltou para Portugal, largou ele aí. Ele não era muito bem sucedido na produção que transformasse em dinheiro. Existe muito trabalho, né? Coragem, você ir vender picolé, ir vender qualquer coisa na rua, né? Fazer feirante, fazer. Meu pai era um exemplo disso. Tinha que inventar formas de pôr dinheiro em casa e ser bem esperto para não perder, ser roubado facilmente, né? Então, não é qualquer um que consegue converter em dinheiro, né? A gente vê aí os assalariados, né? Gente que tem salário bem pequeno, né? Um salário humilde. No entanto, não consegue converter em melhoria. Aquilo que seria motivo de orgulho para a família, né? Para a esposa, para ter os filhos. Como é que a pessoa não consegue converter em dinheiro, hein? Uma pergunta, né? O que acontece esse bloqueio, né, de ser esperto para ganhar dinheiro? Uma pergunta tinha que ser respondida, né? Eu vi através do meu pai, através dele, eu vi que não é difícil, não. E ele mostrou na prática, né, que é relativamente simples. Nunca tive, eu da minha parte, nunca tive dificuldade de converter a vida, o trabalho, a produção em valor monetário, né? Tenta por aqui, não dá, vai por ali. Então, o Faustino teve dificuldade com dinheiro, então ele abandonou o projeto, o jornal O Futuro, e arrumou um emprego, foi ganhar dinheiro de salário e nunca mais escreveu nada. O Kafka se propôs lá através do Max Brod, pediu para queimar tudo, e até inclusive nas casas de quem tinha recebido o material que ele tinha enviado, pedir de volta e queimar. Até a obra dele ele não queria deixar para depois. Quer dizer, esse Faustino, né, e o Kafka são 2 casos que a gente vê parecido com aquele mestre Romão que o Machado conta, né? Uma dificuldade muito grande entre as representações interiores com as exteriores.
que vão dizer do que eu faço, né? O que vão dizer, julgar do que eu tô, que valor que tem o que eu faço, como é que eu negocio. Então, isso é aquele Pablo Escobar, né? Tem que ver o filme, tem 2 filmes com Pablo Escobar. Um é do Capitão Nascimento e o nosso Wagner Moura, e o outro é o Xavier Bardem. Tem que ver esses 2 filmes, né? Que eu tinha sugerido, acho que no grupo. A Márcia perguntou, hoje não lembrava, acho que são essas 2 edições do Escobar. A Penélope Cruz, né? Faz o papel de esposa de Pablo Escobar. Ela anda arrumada na cidade, leva as crianças para a escola, busca, vive na sociedade e não dá satisfação a ninguém sobre, não quer nem saber da origem do dinheiro que o marido consegue através de contrabando de cocaína, né? Tráfico de influência, política, etc. Engraçado, eu Interessante, perguntando hein? hoje, Thelma, eu estava vendo uma reportagem do marido de uma cantora Perla, eu estava me perguntando, será que ela não percebeu isso tudo, né? Porque assim, Perla, uma vida, ele fazia assim aquela pirâmide, sabe? E por vários países ele ficou com a fortuna e ela não percebeu, né? pois é. Estou falando assim, fazer o dinheiro, o mísero, né? O vil metal. Eu citei isso aí por quê? Porque da minha parte, nunca liguei muito assim para o que fosse dizer de mim, não. Largar a engenharia para ser comerciante de rua, minha mãe me perguntou, você tem que ir a um psiquiatra, meu filho, dá uma coisa na sua cabeça, porque você deixar a engenharia na Vale para vender parafuso em loja, ou quando a minha mulher me encontrou, que eu era casado, né, já relatei 1000 vezes isso, não liguei muito não, de aparecer na minha família com outra namorada, né? A primeira não ia para frente, não queria muita coisa, tinha dificuldade com a realização pessoal, estudar. Não era uma esposa que, se eu caísse doente, ela ia sustentar a família. O homem tem que considerar que, se ele adoecer e ficar de cama, a mulher tem que fazer o dinheiro da casa, né? Fazer como? Como é que ela vai conseguir se não sabe lidar com dinheiro? O homem não pode adoecer, né? Não pode perder o emprego, ter um mal. Meu pai foi à falência uma vez, minha mãe, durante um ano, arrumou um jeito de fazer dinheiro. Não é possível, né? No prédio onde eu morei tinha a família Schecker aqui em Vitória. O pai faleceu, deixou a mulher com 9 filhos. E eles têm o maior orgulho de dizer, eu saí para vender enciclopédia de porta em porta, vendia a enciclopédia Bassa. Outro ia vender bolo na rua. Botou 9 filhos para trabalhar. Nessa hora a mãe não tem sentimento de proteção nenhum com relação aos filhos. O que puder ir à rua fazer dinheiro, precisa, né? Então tem essa situação que a mulher quer mesmo, dentro de casa, alimento, roupa, né, as provisões, se puder alguma coisa mais que isso, né, carro, aí já é mais um excesso, é mais coisas, né? E o provedor do lar, quando não é o marido, vai ter que ser ela. Como é que vai ficar sem alimento, né? Então, conciliar a representação interna, que é o privado, com a representação pública, o que dirão de mim, é o drama humano, né? E o Freud estava começando aqui uma ciência nova que ele chama. Eu trouxe aqui um recorte, que depois, se a gente puder, a gente ler, um artigo inteiro que ele escreveu, Lições Elementares de Psicanálise, em 1939, 38, em Londres. Ele tenta, mais uma vez, explicar o inconsciente, porque não consegue convencer muito. Tem dificuldade, né? Como é que vai explicar uma coisa que ele não consegue explicar?
Em terceiro lugar, ele vai dar um exemplo aqui. Finalmente, esse exemplo é muito interessante que ele dá. É possível, no caso de pessoas em estado de hipnose, provar experimentalmente que existem coisas tais como atos psíquicos inconscientes e que a consciência não constitui condição indispensável da atividade psíquica. Todo aquele que tenha assistido a uma experiência desse tipo receberá uma impressão inesquecível e uma convicção que jamais poderá ser abalada. Aqui temos mais ou menos o que acontece. O médico entra na enfermaria do hospital, coloca seu guarda-chuva em um canto, hipnotiza um dos pacientes e lhe diz... Aqui está fazendo, então, um experimento científico, né? Provar através de uma experiência científica. Igual você deixa a água a 100 graus, ela vai ferver sempre no fogão, né? Bateu a temperatura de 100 graus, ela vai ferver, entrar em ebulição. Esse é um experimento científico, né? Sempre vai dar certo. Vou sair agora. Então, diz ao paciente, né? Hipnotiza um dos pacientes e diz a ele: vou sair agora. Quando eu entrar de novo, você virá a meu encontro com o guarda-chuva aberto. Boa noite, Marta. Marta mora aqui mais ou menos perto, aqui em Domingos Martins. Não entrou, não? Ah, não entrou. Então, vamos acompanhando, né? Aqui nós vamos ler um experimento, viu, Marta, que o Freud está fazendo já com 83 anos de idade, em Londres, 1938. Ele nasceu em 1839, ele está com 82 anos, né? No ano seguinte, ele vai falecer. Ele está fazendo um experimento para provar cientificamente que a pessoa tem um inconsciente nela. Chega na enfermaria e coloca um guarda-chuva num canto, hipnotiza um dos pacientes e fala com ele: vou sair agora. Quando eu entrar de novo, você virá ao meu encontro com o guarda-chuva aberto e o segurará sobre a minha cabeça. O médico e seus assistentes deixam, então, a enfermaria. Assim que retornam, o paciente, que não está mais sob hipnose, executa exatamente a instrução que lhe foi dada enquanto estava hipnotizado. Hipnotiza o paciente, sai e retorna. Quando ele já não está mais sob hipnose, está desperto lá, sentado, esperando algum médico vir atender. Assim que o paciente, que não está mais sob hipnose, executa as instruções que foi dada a ele, que era vir até quem entrou na sala, abrir o guarda-chuva e sobre a cabeça do médico. Igual um robô, um autômato, né? Quando o médico entrar na sala, você vai abrir o guarda-chuva. Levante e abre, né? Então, ele executa as instruções que foram dadas enquanto estava hipnotizado. O médico o interroga: o que é que você está fazendo? Qual é o significado disso? Por que você está abrindo esse guarda-chuva? O paciente fica embaraçado, né? Ele não sabe por quê. Faz alguma observação desajeitada, por exemplo. Bom, lá fora está chovendo, doutor. Achei que o senhor ia abrir o guarda-chuva na sala antes de sair. Inventa, né? Um ato vergonhoso, ele abriu um guarda-chuva na sala, não sabe por quê. Ele tem que justificar, né? Ou então ele fala outra coisa: eu queria ver se estava furado, se estava estragado, porque vai que chove, né? Ah, eu tenho costume de quando o médico entra, eu abro o guarda-chuva. A explicação é, evidentemente, bastante inadequada e efetuada impulsivamente, né? Olha o impulsivo aqui.
O ato impulsivo, né? Que é o condicionamento, né? Will Smith está aqui, né? O homem é condicionado, conversando com um colega meu aqui na rua ontem sobre a situação, ele dizendo que ainda tem muito namorado assim, rapaz idiota. Ele vai lá e bota a mão no fogo por causa da mulher. E ele fala isso, eu falei assim, rapaz, e se alguém mexer com a sua mulher, passar a mão na bunda dela, ficar se esfregando, você não vai fazer nada, não? É, efetuado impulsivamente, a educação infantil faz isso. Qualquer menininha de 4, 5 anos de idade, ela grita, Joãozinho, e sai correndo para ir ajudar ela. Vê no pai, na mãe, vê o policial, vê o Will Smith na televisão, vê os heróis, vê Robin, Batman, vê Super-Homem, vê o tempo todo. É uma ação inadequada, né? Fazer incondicionalmente, sem pensar, né? É inadequado você ir fazer uma coisa que você não... Depois a mulher ainda zomba dele, né? Quem mandou você me ajudar? Você é idiota, né? Depois, né? Lá no início do meu namoro, um dia minha esposa saiu assim, meio decotada, aí confiando em mim. Eu falei assim, olha, preciso dizer uma coisa, eu não vou saber te defender não, tá? Depois ela ficou dizendo que era ciumento, que não podia sair mostrando assim os decotes. Eu falei assim, bom, aí vai, interpreta como quiser. Agora, eu não tenho condições de defender. 2, 3 homens tarados aí resolve sei lá o quê. Então, depois disso, ela andava com calça jeans apertada, assim, bem difícil de arrancar, né? Então, a pessoa vai fazer uma ordem inadequada, impulsivamente, para oferecer algum tipo de motivo para o seu comportamento insensato. Vendo que loucura que é a vida? A mãe também faz isso em função das crianças, né? Sai apavorada. É claro para nós, espectadores, que ele ignora seu motivo real. Nós, contudo, sabemos qual é, pois estávamos presentes quando lhe foi feita a sugestão, né? Ó, a sugestão que ele está levando a cabo agora, ao passo que ele próprio nada sabe do fato que se acha em ação nele. Esse parágrafo aqui, a gente tinha que imprimir ele, botar na porta das casas da gente, do consultório, na cabeceira da cama, né? Boa noite, Vinícius. Deixou de acompanhar uma leitura aqui fantástica, rapaz, que é a hipnose. Textinho que depois eu te mando, a gente já leu agora. O Vinícius atende, né, tem paciente. Um texto de 1938, Freud escreveu em Londres, quando estava bem vovozinho, pouco tempo antes de falecer, um ano antes, foi publicado após a morte dele. Onde ele bota um paciente sob hipnose, depois o paciente é orientado, quando ele entrar na sala, a abrir o guarda-chuva, pergunta a ele, o que é que você está fazendo? Qual é o significado disso? Por que você está abrindo esse guarda-chuva? O paciente fica todo embaraçado, não sabe por que ele está fazendo aquilo, inventa uma explicação. Olha, lá fora está chovendo, né? Achei que o senhor iria abrir lá fora, então eu abri antes, para você já com ele aberto. Uma criança de 5 anos de idade não sabe o que está acontecendo, mas tem vergonha de falar que eu não sei. Ou ele fala assim, rapaz, o seu guarda-chuva estava meio torto, eu achei que não fosse abrir, está uma chuva danada lá fora, estou testando aqui, tá? Você devia me agradecer até. Quer dizer, uma explicação inadequada para um ato impulsivo que ele fez porque estava sob sugestão hipnótica. O textinho de Freud, né, esse é 1938, esse aqui, de 1912, são 26 anos depois, né? Um exemplo que o Freud elaborou, porque aqui em 1912, que é esse artigo de hoje,
É um momento em que o Freud está de calça de saia justa, né? Já falamos sobre isso. Gostaria de expor, em poucas palavras e do modo mais claro possível, que sentido se atribui ao termo inconsciente na psicanálise. E apenas na psicanálise, fora dela não me interessa. Começo por uma ideia, né? Uma ideia ou qualquer outro elemento da psicologia, da mente, né? Pode estar agora presente na minha consciência e desaparecer no momento seguinte. Me esqueci em casa o celular, né? Saí, esqueci, tive que voltar. Pode novamente retornar à ideia após o intervalo de tempo, e isso, como dizemos, a partir da lembrança, não é em consequência de uma nova percepção sensorial, somente pelo fato de lembrar. Tá? Perceber que o celular não está no meu bolso. Para levar em conta esse fato, vimos-nos obrigados a supor que a ideia estava presente no nosso espírito também durante o intervalo em que sumiu, ainda que permanecesse em estado latente, na consciência. Sob que forma pode haver existido enquanto presente na vida psíquica e latente na consciência, acerca disso não temos como fazer nenhuma conjectura. Para onde foi a ideia que sumiu da minha mente? Como é que pode uma ideia sumir da mente? Quando a ideia retorna sem nenhum esforço, é um princípio psicanalítico do Freud, né? Não existia repressão incidindo para que ela não retornasse. Ela volta à vontade, vai e volta a hora que quiser. É uma lembrança que não ofende a moral, né? Não incomoda a moral da pessoa. Então, a lembrança vai e volta. Agora, para onde ela foi, né? Como é que pode que ela sumiu da mente? Neste ponto, devemos estar preparados para a objeção filosófica de que a ideia latente não existiu como estado objeto da psicologia. Não era um objeto psicológico. Diriam na época que era um objeto fisiológico. Existiu como disposição física, ó, para a recorrência do mesmo fenômeno psíquico. A ideia volta para o corpo, né? Será? Vai para os neurônios, né? Hoje nem a medicina explica bem isso. Mas ela vai para onde? A ideia que sumiu da mente, do pensamento. Volta para o neurônio? Está armazenada onde? Onde é que fica a caixa de memória? A mencionada ideia. Mas a isso podemos replicar que uma tal teoria extrapola bastante a psicologia propriamente, que apenas contorna o problema, ao manter que consciente e psíquico não são noções idênticas. Tudo que for consciente tem que ser psicológico e vice-versa. Se for psicológico, é consciente. Caso contrário, apagou, deu amnésia, né? E acontece o seguinte, a gente fica tão acostumado, assim, com esquecimento, que a gente nem filosofa mais sobre ele, né? Eu tão habituado a esquecer que não... É uma pergunta que tem que fazer. Para onde que foi aquilo que estava na mente que eu não consigo lembrar mais? Saí de casa, esqueci... Você esqueceu? Você esqueceu o bebê no carro e foi trabalhar? E quando voltou, ele estava morto lá em Tubarão. Aqui, já morreram algumas crianças aqui em Tubarão. Aqui em Vitória, né? Como é que vocês... Eu ia passar na creche, esqueci que era o dia de eu levar o bebê, fui direto para o trabalho, ele estava atrás, larguei lá dentro, quando eu vi, estava morto. Então, esqueceu o bebê, ele morreu. Quando você esquece o celular, a culpa é menor, né? Deve ser muito estranho você esquecer Esqueceu o aniversário da mulher, isso aí você esquece toda hora. Não precisa ficar lembrando que ela já vem toda cheia de aranha para lembrar. Agora, esquecer um bebê no carro,
Vamos então chamar de consciente a ideia que se acha presente em nossa consciência e da qual nos percebemos, e admitir apenas esse sentido para o termo consciente. Né? Meu nome do seu marido, João. Então você tem na mente o tempo todo. O nome do seu filho, Pedro. Alguma vez você esqueceu o filho na escola? Nunca esqueci. Você sempre lembra, né? E tem saldo bancário, você tem positivo, negativo, dá para você comprar esse aí que você está comprando? Dá para pagar sim, tem um saldo no banco. O consciente é aquilo que você tem na mente, né? Você querendo, você lembra, né? Basta alguém perguntar. Você é que sexo? Masculino. Tem gente que não sabe o sexo, né? Mas ele fala que existem ideias latentes, essas são as problemáticas, se tivermos motivo para supor que existem na psique, como no caso da memória. Essas vão ser chamadas de inconsciente. Estado latente, né? Ele vai dizer daqui a pouco, elas ficam como que estivesse latejando, aquela dor de cabeça, assim, você não esquece aquela ideia. É porque você tem que tomar uma providência, a ideia fica batendo na porta e você tem que empurrá-la de volta. Essa ideia que é o problema. Uma ideia inconsciente, então, é uma ideia que não notamos, mas cuja existência estamos dispostos a aceitar com base em outros indícios e provas. O Freud teve a vida inteira dificuldade em justificar isso aqui, ó. Inclusive, eu também tenho. Teria alguma coisa dentro da gente, uma espécie de um tumor benigno, né? Uma doença silenciosa, igual hipertensão, igual essas doenças que não manifestam nada, acontecendo, e que seria uma ideia que o Freud chama de inconsciente. A pessoa nunca sabe dela, mas ela está fazendo coisas por dentro. Eu tenho dificuldade de aceitar isso aqui também. Tá? Ideia inconsciente, uma ideia que nem não notamos, porque a gente se aborrece com as ideias que você não consegue ganhar dinheiro, igual falamos do Faustino, né? Ou o Kafka, que tinha dificuldade com namorada, e tem um conto ótimo do Machado, Uma Viagem à Volta de Mim Mesmo, que o personagem nunca consegue se aproximar da Henriqueta, quer pôr a mão, mas não consegue. Esse impasse, a gente tem ele, né? Todo mundo tem, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro, gente? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Estou ganhando muito pouco, né? Estou precisando melhorar, não consigo. Agora, uma ideia que você nunca lembra dela, que ela está lá dentro fazendo. Como é que pode isso? Tá? Então, há um problema na psicanálise, que o Freud insiste nisso aqui, ó. Ele tinha que ter. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele sabia o que, que era isso, né? É aquilo que você fala em público e não pode falar em. Não, fala em privado e não pode falar em público, né? Então a ideia você sabe qual é. Você está com vontade de dizer e não pode. Tá? Agora, uma ideia que você não sabe qual é, está dentro de você agindo, fazendo um câncer silencioso que você não sabe, ou uma doença no rim ou no estômago, é impossível, né? Porque você sabe que se não está conseguindo se livrar de um problema, aquilo se transforma em doença. Aí é fácil compreender, né? O que você acha, Vinícius, desse aqui? Você que chegou agora aí, está com, né, psicanálise, assim, pode existir uma ideia que ninguém lembra dela, não sabe de nada, mas ela está lá dentro, corroendo, fazendo um buraco dentro do corpo, e a pessoa nem sente o buraco, vai ver o câncer é tardio. Eu acho meio difícil responder, assim, Adelmo, também é uma questão que eu, enfim, que é um pouco difícil eu compreender também, né? Mas penso que sim, tem coisas que a gente, por algum motivo, talvez moral, né, pela repressão moral, não consegue acessar, né? E como tu fala, vai virar alguma coisa, vai virar um sintoma, vai virar um câncer, né? E assim eu associei agora essa questão da ideia com o que tu falou da doença, por exemplo, uma pressão alta, né? Ela existe, mas tu não sabe, tu não identifica, né?
E a ideia também, eu acho que ela existe, mas não se identifica. Talvez tenha meios, né, de se identificar, de conseguir chegar até ela, né, enfim. Como no caso de uma pressão alta ou algum problema orgânico, né. É. Tem o estado de coma, né? O estado de coma, que é o funcionamento do sistema vegetativo humano, que é o organismo, se a mente, a cabeça da pessoa não se defender do mundo suficientemente para proteger o corpo, o organismo, então ele faz, em caso extremo, estado de coma. Antes dele aí tem pressão alta, tem aquele medo, né, que o organismo animal tem, né? Instintivo, por exemplo, você vai andando, aí vem um cisco, o olho fecha sem que você pense, de moto, né, de bicicleta. Você bota a mão na frente, instintivamente, como defesa, quando vai cair, você bota os braços, né? Dificilmente o corpo cai de nariz no chão sem pôr a mão na frente. Mas esses são atos que são automáticos do animal, né? De qualquer maneira, então, ele diz que tem ideias. Porque quando você falou do problema moral, há uma luta interna, né? Um sentimento de derrota, uma incapacidade, uma vergonha, você quer falar alguma coisa e não consegue, está cheio de problemas, que todo travado, né? Tímido, quer pôr a mão na namorada, na mulher e não tem, sei lá, né? Então vai, aí, isso poderia ser visto como um trabalho descritivo ou classificatório, bem desinteressante, categorizar apenas, né? Se nenhuma outra informação fosse levada em conta para o nosso julgamento, além dos fatos da memória ou da associação por elos inconscientes. Ficar classificando, né? Fazendo uma taxonomia, assim, uma tabela. Freud quer conhecer a dinâmica, né? Do processo psíquico. Mas o conhecido experimento da sugestão pós-hipnótica, que nós acabamos de ler lá em cima, né? Nos faz insistir na importância da distinção entre o consciente e o inconsciente, e parece aumentar-lhe o valor. Agora, a gente há de convir que na hipnose, igual falou aqui, tem a vergonha, né? Eu fazer uma coisa que não sei explicar, mas não faz doença, né? Agora, se pensar sobre os valores ideológicos, né, que são introduzidos e, assim, é posto em prática, na realidade, sem mensurar as consequências das ações, né? Eu lembro de um relato seu referente ao uso de andador, né? E aí na justificativa de você ter dados científicos externos para justificar algo que culturalmente é muito bem aceito na experiência, mas que a ideologia fez com que aquilo fosse algo reprovável. Justamente, interessante lembrar, porque, por exemplo, lá na escola, uma cadeira caiu de para trás e bateu no dedão do pé de um menino. Estava sem sapato, sem tênis. Aí eu passei a observar meu filho, que ia sempre de chinelo, um tênis mais forte, até pediu para comprar e tal, foi. Meu filho, o que aconteceu? Que você está indo de... Ah, pai, é porque o pai de uma criança lá fez um processo contra a escola, porque caiu uma cadeira e machucou o dedo do pé do filho dele. 450 estudantes têm que ir de tênis agora porque houve um acidente. Então, é um andador desse que uma criança caiu de cabeça e processaram a ideia de que é proibido andador, né? Então, hoje está um problema aí com relação ao acidente. É uma coisa interessante, porque tem uma fábrica vivendo disso. Agora, com relação à questão ideológica, que você lembrou, a gente está estudando Freud junto com o Machado, por causa de que também, né? Porque tem uma forma de estudar a psicanálise com Machado de Assis, em vez de ficar conceituando, que é difícil conceituar, né? A gente vê a ideia inconsciente aqui, ó. No mesmo ano que o Machado ganhou o prêmio fundou a Academia Brasileira de Letras, publicou Flor Anônima, né? Em Flor Anônima está escrito o seguinte:
Naturalmente, a leitora espera que o marido de Martinha apareça, depois de ter lido os jornais ou enxugado do banho. Mas é que não há marido, nem nada. Martinha é solteira e daí vem a alma escura desta bela manhã, clara e fresca, posterior à noite de bodas, que ela foi a um casamento, e mora só, 45 anos, uma mulher. Mora só, foi um casamento, está muito deprimida porque não tem marido. Só, tão só, provavelmente só até a morte. E Martinha morrerá tarde, porque é robusta como um trabalhador, sã como um pero, né? Um cachorro. Não teve mais que a tia velha, que já faleceu e estava só agora. Pai e mãe morreram e cedo. A culpa dessa solidão a quem pertence? Cadê o culpado, né? Ao destino ou a ela? Martinha crê, às vezes, que é o destino, às vezes acusa a si própria. Nós podemos descobrir a verdade, indo com ela abrir as gavetas, a caixa, e na caixa a bolsa de veludo, onde verde e vermelha. Boa noite, Davi. Chega a tempo ainda, porque tem bastante leitura, né? 8h40. Então, a Martinha foi lá abrir a caixa, né? Bolsa verde, veludo verde e velha, em que estão guardadas todas as suas lembranças amorosas. Agora que assistira ao casamento da outra, teve ideia de inventariar o passado e hesitou. Não. Para que eu vou ver isso? É pior. Deixemos as recordações aborrecidas. Ao gosto de remoçar, levou-a a abrir a gaveta, né? Ó, um movimento aqui, né? Que o Machado justifica assim, o gosto de remoçar. Deixa eu ver, né? Estou velha, fui no casamento. Vou abrir isso aqui e vou ler. Primeiro não quis ver nada. Para que eu vou ver isso? Aí ela mesma superou a moral interna, né? Que o Vinícius acabou de lembrar, uma questão moral, né? Lembrar coisa jovem, eu estou velha, né? Dá aquele desgosto, você ficar lendo lembranças antigas. Vontade de queimar tudo, né? É pior, deixemos recordações. Mas ao gosto de renovar, né, remoçar, levou a abrir a gaveta, a caixa, a bolsa, pegou da bolsa e foi sentar-se ao pé da cama. Há que anos não via aqueles despojos de mocidade. Pegou-lhes comovida e entrou a revê-los. Então, aqui um comentário do Adelmo, que é menos importante, que está com 43 anos de idade, só isso. Sozinha e sem filho, sem marido, tinha sido muito seletiva, nenhum pretendente merecia ela, era uma linda, toda seletiva, né? Ah, esse não, aquele não. Ela era uma deusa. Na juventude, escutou, na infância, né? Há de ser linda, há de ser boa, há de ser condessa, há de ser rainha. Tu serás rei, Macbeth, tu serás feliz, Bentinho, você vai ser um engenheiro bem-sucedido, Adelmo, você vai ser um homem rico, lindo, cheio de mulheres. Então, esses mandamentos ficam no inconsciente, né? Isso o Machado é bom de mostrar, quer dizer, tem ideias burilando por dentro que, ó, nenhum namorado serve, né? Aos 43 anos, ela vê a amiga casando, mas por que eu não consigo escolher ninguém? Um é gordo, outro é barrigudo, outro ganha pouco, outro é baixinho, outro não joga futebol, outro chega tarde, outro é fedorento, outro já chegou dando um beijo depressa, outro foi passando a mão no peitinho dela. Nenhum serviu. Então, ela foi inventariar o passado, descobriu, lembrando-se que podia estar casada com ele, feliz, considerada, com filhos, talvez avó. Foi a primeira ocasião em que admitiu esta graduação sem pejo, mas, tá vendo? Aqui tem uma vaidade, né? Foi a primeira vez que admitiu essa graduação, ser avó, né? Sem sentir nojo, pejo. A vaidade, né? Que você não quer ser avó nunca, porque a avó é sinal de... O que significa ser avó para uma mulher? Martinha concluiu que a culpa era sua, toda sua, queimou todas as cartas e guardou a flor. Ó, Adelmo, interessante que, porque para ela compreender isso, ela foi olhar lá para trás, né? Você só compreende quando retorna lá aonde
Onde foi o erro, né? É. E o Machado aqui é benevolente, que ele fala assim, ela com ela mesma, né? Ela com ela mesma. Se perguntasse, não, foi meu pai, foi mamãe, foi minha tia, foi professora, todo mundo, mas ela com ela mesma. Martinha concluiu, né? Que a culpa era sua. E o Machado está na fase aqui do realismo em que o culpado não é mais o outro, né? E também na fase que nós estamos chamando aqui em Machado, né, que seria a vida é onda dividida em duas. Lá na terceira onda, ela olha para trás e vê a primeira e a segunda, assim, eu tive a mocidade. Ela mesma se acusa, fazendo uma espécie de um retrospectivo, igual fez o Bentinho. Quem não sabe ler o Machado de Assis, Ellen Caldwell e outros malucos aí que lê errado, diz assim que Capitu não tem culpa, traiu. Ele faz o Machado, ele mostra que em Flor Anônima, ó, junto com o Bentinho, a mulher também tem problemas, não é só o Bentinho, não. Todo ser humano tem uma dificuldade consigo mesmo, e ele faz uma revisão, inventariar o passado, né, irmão? Se a pessoa for honesta, ela faz o exame de consciência, que chama, né? Inventariar o passado, ó. Agora que assistiram ao casamento da outra, teve a ideia de fazer o inventário do seu passado, tá vendo? A pessoa só pode compreender, né, assumir a própria responsabilidade quando ela faz esse inventário do passado. Tem que fazer um inventário e também responsabilizar a si próprio. A culpa é minha. Eu estou sem marido, eu moro só, enfim, aí vai escolher mil coisas, né? Então, o Machado, nesse ponto, ele é fantástico, né? A gente está fazendo psicanálise através do Machado porque ele esclarece melhor aquela dificuldade lá em cima, que a gente tinha acabado de falar, na pergunta aqui ao Vinícius. Não é só o Vinícius, é uma pergunta que eu também me faço, né? Ela estava hipnotizada, né, por falas infantis, que ela se julgou rainha, né? É feliz, é boazinha, é bonitinha. Uma mulher dessa, quem é o homem que vai conseguir? Machado é malvado, né? Ele machuca, né? Há de ser linda. Então tem que ter um homem lindo, né? Há de ser boa. Há de ser condessa. Não baixou um porteiro de prédio. Como é que ele ia casar? Um motorista de Uber? Não vai ser condessa nunca, né? Então você sai da infância crescendo com esse mandamento na mente, tá tudo no inconsciente, né? Não inconsciente que o Freud fala aqui, né? Esse inconsciente aqui, né? Que está agindo sem que você saiba, né? É uma pessoa seletiva, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu passei, que eu já passei 2 vezes para cima e para baixo. Uma ideia inconsciente, então, é uma ideia que não notamos, mas que está agindo como aquele caso que a gente lembrou aqui de pressão alta, né? Também diabetes, você vai descobrir de uma hora para outra diabético. Você vai lá medir a insulina, assim, o testezinho do sangue, e, putz, dá 150, aí tem que passar a tomar o remédio e não pode mais comer doce. Perigo de ficar cego, né? Então, Martinha não estava casada porque ela não sabe nem explicar por quê. Quando eu descobri que eu era engenheiro da Vale do Rio Doce, porque meu pai queria, porque eu mesmo queria, botei para dentro que era bom, mas eu ganhava aqui um dinheiro que... né? Aí eu resolvi sair. A gente vai agindo na vida, você não sabe por quê, né? Por que você é professor? Por que você é dona de casa? Por que você fez pedagogia? Não sabe. Igual um guarda-chuva lá que abriu. Isso poderia ser visto como um trabalho descritivo ou classificatório e tal. Mas o conhecido experimento da sugestão pós-hipnótica, né, vem a acrescentar que você está hipnotizado.
Nessa experiência, tal como foi realizada por Bernheim, uma pessoa é colocada em estado hipnótico e depois a gente já viu esse exemplo, né? Enquanto se achava nesse estado, sob a influência do médico, foi-lhe dada uma ordem de executar uma determinada ação. Meia hora depois, por exemplo, uma vez desperta, tudo indica que voltou à plena consciência e à disposição mental habitual, não havendo lembrança do estado hipnótico, não sabia, né, o que aconteceu, estava hipnotizado. Mas o impulso de executar aquela ação impõe-se ao espírito no momento predeterminado e era realizada conscientemente, embora não se saiba por quê. Dificilmente poderíamos descrever de outro modo o fenômeno, senão dizendo que a intenção estava presente no espírito da pessoa em forma latente, latejando, né? Como na Martinha, ninguém serve, né? Eu sou rainha, eu sou condessa, ninguém presta, né? Quando ela viu nas cartas do inventário que ela mesma tinha... É porque eu cortei lá o... Ela ficou vendo cartas de um monte de namorado. Foi passando um por um na mente dela. Um está casado, outro já está morando não sei aonde, já tem um monte de filho, outro já está... Todo mundo bem e ela não. E teria que ler o conto Flor Anônima, né? Então ela se acusa porque ela viu que tinha vários pretendentes e nenhum deles ela quis. Então vai dizer aqui o seguinte, que a ordem, a influência do médico, a lembrança do estado hipnótico permanece inconsciente, porque ele não lembra da ordem, está hipnotizado. A influência também não, estava dormindo. Não se lembra de estar hipnotizado ou o que aconteceu na hipnose. Ele sabe que ele dormiu, né? Eu tomei anestesia e dormi. Não viu o que fizeram comigo. Podemos aprender ainda mais com tal experiência, somos levados a uma concepção dinâmica. Então, ele vai falar do dinamismo, né? Uma atividade dinâmica, está em atividade. Aqueles avisos que a Martinha escutou, provavelmente não lembra não, que estão agindo nela, né? Fala, Vinícius. Adelmo, tipo, tem uma parte aí do texto, né, que eu acho que o Freud fala que essas experiências de sugestão hipnótica, né, dão consistência ao inconsciente, a teoria do inconsciente, né, e a conteúdos que ficam no inconsciente. No caso, quando é dada uma sugestão, isso fica na pessoa, de modo que ela acaba fazendo, né, e não sabe ali o porquê, nem nada, mas tá nela. E ele fala de uma ação, né, surgida desse como é que é o nome agora? Eu me esqueci dessa sugestão, né? Uma ação da sugestão, né? A sugestão fica num local inconsciente, no caso. Isso aí. Então se manifesta, né? Enfim. Exatamente. Está em atividade, né? E volta. Vamos ler aquele pedacinho lá em cima, já que você chegou um pouquinho depois. É importante, tem um Davi também que chegou um minuto depois. É importante se a gente ler de novo, não perde tempo, mas nós não temos outra coisa para fazer mesmo, domingo à noite. O médico entra na enfermaria do hospital, coloca seu guarda-chuva num canto, hipnotiza um dos pacientes e fala para ele: eu vou sair agora. Quando eu está hipnotizado, o cara está ouvindo, né? O cérebro dele está registrando a instrução porque ele está dormente, hipnotizado. Eu não conheço hipnose, eu não sei o que é isso. Como é que alguém escuta uma ordem dormindo? Escuta e depois obedece, né? Vou sair agora. Quando eu entrar de novo, você virá ao meu encontro com o guarda-chuva aberto, vai segurar ele na minha cabeça, tá bom? Ô, Adelmo, eu conheço uma senhora que tinha muito medo de dentista, ela não conseguia tratar dos dentes e começou a ficar com focos de infecção, e ela começou a tratar com pessoa que hipnotizava ela e ela conseguia fazer todo o tratamento. Deve ser bom você ser hipnotizado assim, né? Uma vez, era jovem, ainda fazia engenharia, tinha um professor Aragão aqui na UFES, ele chamou lá para o teatro de Vitória,
Ele ia fazer uma demonstração da parapsicologia. Todo mundo sentado, aí tá a palestra, falando. Agora vocês porão a mão para cima. Eu estava com um colega do meu lado, o Geraldo. Agora vocês abaixem a mão. Eu abaixei a mão, né? O Geraldo falou assim, Adelmo, não consigo, minha mão ficou presa. A mão ficou presa? Ficou, porque o Aragão deu uma aula prática de parapsicologia. Ele conseguiu induzir o sujeito a acreditar que a mão dele não ia baixar mais. Um pouco parecido com essa pessoa aí que foi. Esse rapaz entrou depois num aceito, é monge, tem 40 e poucos anos que ele mora num recluso, acredita em... Tá vendo o que é a crença, né? Quem tem a capacidade de acreditar assim, né? Parece que, né, é preciso que a pessoa acredite, né? Como é que você conseguiu botar a mão para cima e não conseguiu baixar a mão mais, hein, Vinícius? Isso já aconteceu com você, ser hipnotizado? Tá com a mão levantada, Vinícius? Não sei se levantou a mão. Acho incrível a hipnose, chamo de anestesia da mente, para que a psicanálise possa fazer isso aí. Aquela mulher que vinha da Holanda lá para ficar de 4 e João de Deus penetrar no traseiro dela, devia estar uma hipnose muito interessante, né? O médico e seus assistentes deixam então a enfermaria, assim que retorna o paciente que não está mais sob hipnose, já acordou, executa a instrução que lhe foi dada, enquanto hipnotizado, o médico interroga, mas por que você está abrindo o guarda-chuva? Qual é o significado disso, rapaz? Explica, que loucura é essa? Você está pirado. Aí ele tem que explicar, né? Porque fica tudo embaraçado e fala, rapaz, abri porque ia chover, tinha que testar, né? Então, o estado de hipnose é isso. Adelmo, Fala. Tem mais a questão assim do que ele fala, né? Depois que ele abre o guarda-chuva. Né? Enfim, aqui. Viu o que ele fala aqui? Como está chovendo lá fora, achei que o senhor abriria um guarda-chuva na sala antes de sair, por isso eu abri para o senhor. Sim, e será que ele pensou realmente? Será que ele falou porque queria dar uma justificativa? Ou se ele achou realmente que era isso que ele queria? Não, aqui é um chute, né? Aqui ele podia falar qualquer coisa, Vinícius. É como se ele dissesse assim, eu abri para verificar se não estava furado. Podia chover e... Eu abri para ver se não tinha um rato dentro. Qualquer maluquice, né? Certo. Ele não sabe por que ele abriu. Ele sabe? Não sabe, né? Porque tinha uma ordem aqui, dizendo o seguinte, o hipnotizado falou para ele, eu vou sair agora. Quando eu entrar, você vai vir com o guarda-chuva aberto. Ele foi com o guarda-chuva aberto e não sabe por quê. Isso que é hipnose. O Machado tem um exemplo melhor para hipnose, quer ver? Vamos para o Machado, porque o Machado é ótimo, né? Aqui, Bentinho está chegando de São Paulo com um canudo na mão de advogado, formou, retornou para o Rio com 22 anos de idade. Ele foi para São Paulo com 17, 5 anos depois voltou, feliz da vida. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel, aqui é o diploma, né? De dentro da lata, né? Aquele canudo. Aqui o canudo, mamãe. Antigamente falava canudo, né? Dentro de uma lata para não estragar, não bater poeira, porque afinal é o diploma, não pode ter um pingo de água ali, né? Tira o canudo da lata, ia pensando na felicidade, na glória, né? Advogado, voltei, agora eu vou comer capitu, né, rapaz? Fresquinha. Via o casamento e a carreira ilustre, né? Gravatinha.
Enquanto Zé Dias me ajudava, calado e zeloso, uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida. Igual a mulher fala no ouvido da gente, você fica todo de peru duro, né? Tu serás feliz. Tu vais ser feliz, meu marido querido, meu gostoso. Você vai ganhar uma grana para sustentar sua mulher e eu vou ser só sua. Aí você sai igual um cavalo para trabalhar. Aí o Zé Dias fala, e por que não seria feliz? Perguntou Zé Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Uma voz que dizia que eu vou ser feliz. É, boa, você mesmo que já estava dizendo. A pessoa vai falando em voz alta, aquilo que escutou, e nem escuta mais. Como se fosse isso. Adelmo, pode ser que essa situação da hipnose seja o que você falou da Anjo das Donzelas, né? Ela acreditava, né? Ela leu, ouviu e passou a acreditar. Então, assim, né? Você está disposto a acreditar naquilo, né? Que te determinam. Não, aí Anjo da Donzela é o Machado dizendo, igual a Juliana falou antes, é mensagem ideológica. Isso aqui é mensagem ideológica, né? Mensagem ideológica, você passa a acreditar no que leu e tem medo até de casar. Quer dizer, é muita psicose também você acreditar que lê. Mas eu digo assim, você... é a força a força da crença, entendeu? Assim, eu vou acreditar que vou ser hipnotizado e tal. Não. Isso é inexplicável, Márcia. Quer dizer, como é que uma pessoa hipnotiza? O Freud desistiu da hipnose porque ele percebeu que tinha paciente que não era sugestionável. Não ser sugestionável, né? O que é ser sugestionável? Você escutar. Por exemplo, joga no burro que você vai ganhar amanhã na loteria. Gente que acredita nessas coisas. Superstição, né? Ó, sexta-feira 13. Levante com o pé direito. Quem acredita nisso, acredita no que lê. Mas também se a pessoa faz uma hipnose, né, é hipnotizada para fazer um tratamento psicológico, se ela não se lembrou, como que ela pode, continuou inconsciente, então, não? Primeiro, eu teria que perguntar assim, como é que uma pessoa é tão tapada que consegue ser hipnotizada? É diferente. A pergunta que você fez é outra. Porque se o amigo meu ficou com a mão para cima e depois se tornou um monge, está dizendo que ele tem um problema com a realidade, né? Que mão é essa que não pôde baixar? Por que ficou com a mão presa no alto? Levantem as mãos. Vou falar uma mensagem. Então, agora que vocês ouviram a minha mensagem, abaixem as mãos. Quem não conseguir, não fique nervoso, hein? Eu vou dar a instrução para você abaixar na hora que eu ordenar. Tá amarrado. Vai tomar no cu, né? Puta que pariu. Se você é um cara desse, se eu mandar ele a China andando a pé, ele vai, porque eu mandei. Tá muito pobre, né? O psiquismo, assim, muito infantil, que... O Vinícius, você levantou a mão? Tá a mão alta aqui, não sei se levantou ou tá daquela hora. Não levantei, Adão. Tá bom, então. Quer dizer, como é que uma pessoa vai ficar com a mão pro alto porque o outro disse, né? Mas o vendedor de loja faz isso com a gente. Uma vez, eu tinha uns 18 anos, assim, passei de moto na cidade, vi na capa do Jornal dos Esportes, um jornal cor-de-rosa, assim, Flamengo compra Rivelino. Parei a moto rapidamente no meio da rua mesmo, corri lá, peguei um jornal, joguei na bolsa, saí correndo, cheguei em casa. O Flamengo, caso consiga o empréstimo, se acaso o Rivelino se tiver à venda, algum dia irá falar assim, pô, sacanagem, né? Olha o hipnotizado aqui. E quem é que não ia querer o Rivelino no Flamengo? Ou então o Maradona, né? Assim. Bota uma reportagem dessa na capa do jornal. Um flamenguista passa correndo. Vê aquilo, né? Num sinal. Para a moto, corre, compra. É um pouco parecido com... Não pode criticar o Geraldo, né? Que levantou as mãos, ficou pro alto. Hipnotizado aqui, porque é apaixonado pelo Flamengo, né? Aí quando eu cheguei, pô, miserável, né, rapaz? Meus poucos centavos, gastei comprando um jornal,
me enganaram. Tá vendo? Rivelino, Flamengo compra Rivelino. Aí você vai ler depois e fala assim, caso o Flamengo consiga recursos, Rivelino parece que não quer mais jogar no Corinthians. Então aqui, ó, e por que não seria feliz? Perguntou Zé Dias. Mas você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Uma voz. Uma voz da hipnose aqui. Quer dizer, o garotinho acreditou em Capitu, acreditou na mãe dele, vou fazer direito em São Paulo, volto, me caso com Capitu, vou ser feliz. Aí ele, tirando aqui, né, a carta de bacharel de dentro da lata, enroladinha, né? Escutou uma voz que ele mesmo disse, mas ele não lembrava de ter dito. É boa, você mesmo é que está dizendo. Aí o Machado, malvado, né? O Machado é malvado, ele devia ser feiticeiro, bruxo, né? Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Olha aqui a fada madrinha. Naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Ó. Olha aqui a hipnose. Meu amor, queria que você viesse aqui resolver um problema. Aí você vai. Isso é uma ordem hipnótica, né? Esta, por exemplo, muita vez ao ouvir, clara e distinta. Olha aqui o macho. Quem fala clara e distinta é o Descartes, né? Se tiver ideias claras e distintas, há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz. Ao cabo é aqui a predição, né? Premonição, predição ou feiticeira. Pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Existe a hipnose, tá? A hipnose existe. Mas essa hipnose afetiva do amor, né? Você vai ser um bom engenheiro, vai ser um bom pai. A Delma é um exemplo de família, né? Um excelente pai, um ótimo marido, né? Deixa eu enrolando ele aqui, faturando o que eu puder em cima dele, depois eu vou embora. No entanto, esse último pensamento, que aqui ele falou então, né? Aqui o Freud vai ser bem cientista, né? Assim, bem racional, né? A ideia da ação ordenada durante a hipnose não se tornou apenas um objeto da consciência em determinado instante. Produziu também o efeito de movimentar-se. Não veio só a mente, não. Veio a mente e virou ato, né? A ideia da ação veio à mente e produziu um efeito, um ato na realidade. É o Will Smith dando tapa na cara do Chris Rock lá, produziu um ato. E este é o aspecto que mais chama atenção no ato, que ela foi traduzida em ação. Então, logo, a consciência deu-se conta da sua presença, da ideia, né? Quando a ideia lembrou, automaticamente foi lá. Uma verdadeira incitação a agir é a ordem do médico, dificilmente não vai admitir que também a ideia da ordem foi eficiente. Então, a ideia da ordem e a ação, né? Tem a ideia da ação e a ideia da ordem. A ideia da ordem ele não tem, porque ele não estava consciente. Mas ela veio à mente e virou uma ação. Esse último pensamento, que é a ideia da ordem, não foi recebido na consciência, como sucedeu com a ideia da ação. Permaneceu inconsciente, por isso foi ao mesmo tempo eficiente e inconsciente, tá vendo? Tem eficiência, mas ele não sabe. Então, para entrar em efeito algo que está inconsciente e que a pessoa faz automático, tem.
para quem acredita demais, como esse amigo meu que ficou com o braço para cima, ou o exemplo que a Márcia deu, né, que a pessoa acredita em hipnose, então aceita anestesia para a hipnose para ir ao dentista. Não precisa usar anestesia, né, usou só hipnose. Bom, aí vai. Ele não sabe que existiu um médico ou outra pessoa, não viu que ele estava hipnotizado, não viu ninguém, incutindo, né? Incutindo aquela ideia na sua mente. A sugestão pós-hipnótica é um produto de laboratório, um fato gerado artificialmente. Se adotarmos a teoria dos fenômenos histéricos apresentada por Pierre Janet e elaborada por Breuer e por mim, teremos à disposição muitos fatos naturais que mostram o caráter psicológico da sugestão pós-hipnótica de maneira ainda mais distinta e clara. A psique do paciente histérico é cheia de pensamentos que produzem efeito, mas são inconscientes. Deles produzem todos os sintomas. Procedem. Isso é quando o paciente é histérico, né? A histeria obriga você a ser desconectado da realidade, né? Uma dificuldade com a histeria. Acredita no que lê. A gente sempre acredita um pouco nas palavras. Agora é impossível você não acreditar em nada, né? Eu te amo, aí você acredita que é verdade. O traço que realmente mais chama atenção na constituição psíquica histérica é ser governada por ideias inconscientes. Quando uma mulher histérica vomita, pode fazê-lo em consequência da ideia de estar grávida. No entanto, ela não tem conhecimento dessa ideia. Apenas vomita. Quando faz os gestos e movimentos convulsivos que compõem o ataque, botei aqui uma espécie de chilique, de zombando, né? Mas ele botou entre aspas ataque, não é bem um ataque. Por isso que eu botei chilique. Não chega a imaginar conscientemente as ações que por ela intentadas. É aquele espasmo, né, automático assim, piti, né, deu um piti. Entretanto, a análise consegue mostrar que ela desempenhava seu papel na reprodução dramática de uma cena de sua vida. O que tá, né? A gente leu lá em Flor Anônima, né? Reproduz uma reprodução dramática, igual a Cecília, que a Márcia também lembrou lá de Anjo da Donzelas, né? Leu, que acabou que nada mais interessava ela para casamento. Reprodução dramática de uma cena que leu nos livros. Imaginou que o casamento é só dor, sofrimento, né? Porque também os livros de história de amor não tem, né? Se for sincero mesmo, tem muita coisa desagradável. Ideias inconscientes eficientes. Eu botei no Google, entre aspas, ó, veio apenas o livro de Freud. Interessante que é um texto tão importante, né? Ideias inconscientes e eficiente ao mesmo tempo, ó. De gente bota no Google, não vai achar nada, só o livro do Freud. Nenhum autor, né? Nenhum doutorado, nada de pesquisa consultou, né? Botou no trabalho deles. Quando você bota um texto desse no Google, se algum pesquisador usou, vem aqui o artigo, né? Nunca foi usado. É como se fosse uma defesa, né, Adel? Quê? Como se fosse uma defesa, né? O quê? Essas ideias inconscientes eficientes. Aí que tá, né? Agora a gente pode abrir até para discutir isso. É defesa, é covardia? Por que a Martinha, né, não baixou também a bola dela? Também defesa não, é mais prevenção, né? Cecília lá, né? Também é defesa, né? O que você acha, Juliana? Por que a pessoa se acovarda, né? Mas eu estou falando, às vezes, de outras ideias inconscientes, né? Como, por exemplo, um trauma, uma coisa assim. Não só aquilo que você lê
né? Por exemplo, um trauma que se torna inconsciente é uma forma de defesa. Tornar o imensionável, né? Você não pode tocar no assunto, né? Talvez aí sim. Aí não é que seja inconsciente, não. É que a pessoa não... Igual falou o Vinícius, né? A moral dela é provocada. Ela não pode tocar no assunto. Aí é diferente de inconsciente, né? Porque tá Aí é ali. diferente. Aí é consciente. É difícil um trauma ir para o inconsciente e a pessoa não saber de nada, né? O Freud fala que na histérica tem isso, ó, reprodução dramática de uma cena da sua vida que ela não lembra nada, mas ela age igual se fosse um... Ô, Adelmo, depois você me lembra de te contar no PV um Tá. caso disso. Uhum. É igual se fosse um ataque epilético, né? A epilepsia, que é aquela convulsão que a pessoa cai, tremula o tempo todo, é uma reprodução dramática de uma cena de uma vida, né? Ali tem uma manifestação que o Freud também, aqui não, mas em outros lugares ele chama, parece um ataque histérico. Estrebucha, cai no chão, treme toda, dá uma convulsão generalizada e passa. Então, aí, nesse caso, né? Ideia inconsciente, eficiente, fazendo o corpo tremer todo, ter calafrios. Eu, às vezes, até manha, né? A Mas... minha avó, quando os filhos brigavam, ela caía no chão e falava que estava desmaiada. O médico ia lá, não tinha nada, não. Isso aí. Manha, né? É um tipo de manha, ou então é um medo de que aconteça alguma coisa de facada, né? Aí a Juliana lembrou agora, talvez algo que ela não suporta ouvir, né? Porque ela lembra cenas que ela tem muito medo de violência, facada, morte, porque você está com a faca na mão, né? Com a análise dos fenômenos neuróticos, aprendemos, portanto, que um pensamento latente ou inconsciente não é fraco necessariamente, tá? Ele pode vir com força, né? Ou agir com força. A sua presença na psique permite provas indiretas da maior força, quase equivalente à prova direta fornecida pela consciência. Que é quando você diz, eu vou te dar um soco na cara, e vai lá e dá. Então, é uma ação falada e colocada na prática. Sentimos-nos justificados em fazer nossa classificação harmonizar-se com esse acréscimo em nosso conhecimento, introduzindo uma distinção fundamental entre diferentes tipos de pensamento latente e inconsciente. Aqui nós estamos estudando esse artigo pelo seguinte, em 1912, né, o Freud está ali todo envergonhado porque ele não considerou a questão, então, né, que a gente, botei aqui em cima também, ó, uma carta de Grodeck, não sei se eu botei ou não, e o Freud depois avançou isso aqui, né, aqui ele está ainda tentando defender a teoria, né. Eu não trouxe para cá, não. Mas tem aqui, né? Não. Então não trouxe. Nós estamos estudando porque o Freud também não é esse Deus, ele estava inventando uma teoria, né, conceitual, diferente do Machado, que vai narrando a vida, né? Quando você narra a vida, que a gente vê a narrativa, igual a Márcia trouxe os exemplos, a gente está cheio de exemplos, né? O termo inconsciente, então, está dizendo, né? Com a análise dos fenômenos neuróticos, aprendemos, portanto, que um pensamento latente ou inconsciente não é fraco necessariamente, ele pode vir a se tornar eficiente, né, mesmo acontecendo por dentro sem que eu saiba de nada, como se estivesse hipnotizado. Pensamento que fica latejando no inconsciente, mas você não sabe dele.
Estávamos habituados a pensar que todo pensamento latente era assim devido à sua fraqueza e se tornava consciente quando obtinha força. Isso é o que Freud pensava antes. Tinha que conquistar força para sair do estado inerte em que estava, né? Ele chama de resto diurno. Tocou em alguma coisa de dia ou mencionou alguma coisa que aí ganhou força. Agora adquirimos a convicção que há determinados pensamentos latentes que não penetram na consciência, por mais fortes que sejam. Olha só a frase dele aqui. É violento, né? Ele está precisando defender a psicanálise, ele está descobrindo que tem um erro nela e está tentando, né? Adelmo, eu acho, assim, eu tenho a sensação que até ele fica meio confuso em relação a isso. Claro. Sim. A melhor frase que você falou até agora, assim, em relação a isso foi essa. Em vez de tentar explicar, dizer que está confuso. Né? Igual o cara do guarda-chuva, ele está igualzinho o cara do guarda-chuva, falando explicações que não tem pé nem cabeça. Adquirimos a convicção, ele, o Freud, adquiriu, né? Eu adquiri a convicção, vou falar para vocês, que tem pensamento latente, né? Que não penetram na consciência e, por mais fortes que sejam, não entram. Fica lá dentro do cérebro. Sem que você saiba, fazendo coisas com você. Aí você pega um avião para Paris, ou então a holandesa, pega um avião, vai até a Badiana, ela não sabe. Por que você foi transar com o mendigo? Ah, era psicose. Que psicose é essa, hein? Devia estar numa crise, né, enorme com o marido. Você acha o quê? Que eu não vou embora? Eu vou e vou agora. Aí foi lá transar com o mendigo para ver se ele corria para salvar ela, né? Salvou o casamento. Vamos dizer que tem uma ação dentro, que você vai transar com o mendigo, mas não sabe por quê. Eu não sei, mas às vezes quando eu vejo o termo consciência, eu me perco na questão da racionalidade, né? O do que é racional ou não é racional. De certa forma, talvez essa frase poderia se explicar no caso de situação de crime, né? Comportamentos mais anômalos, né? De alguém que executa determinadas ações criminosas e diz que às vezes não tem nem consciência do que estava acontecendo, né? É. De qualquer maneira, para uma coisa me fazer ou fazer algo que não sou eu, é outro em mim fazendo aquilo, né? E você estava onde quando você fez isso? Aí eu vou dizer, eu estava casado, apaixonado, fui ajudar meu filho, um amigo meu, emprestei dinheiro, acreditei nele, me enganou, é fácil dizer, né? Agora, né? Pedi meu professor para assinar um documento que eu queria que minha esposa fosse para o Japão. Eu sei explicar tudo isso, né? Era interesse meu, estar com ela lá, enganei e tal, para estar no mesmo departamento, ela não conseguia ir. Agora, dizer que outra pessoa assinou aquilo, não era eu. É impossível, eu não consigo entender. Eu acho que a Márcia está indo bem aí dizendo isso aqui, o Freud todo enrolado, né? Tentando explicar. Na verdade, quando Freud publicou o Narcisismo, que foi um parto difícil, ele começou a dar dores hipocondríacas, ficou tendo caganeira. Pô, eu inventei uma teoria que eu enganei o mundo inteiro, eu me enganei com ela. Aqui que está o problema. Não é possível que ele acredite que uma pessoa está igual a um autômato, na realidade, né? Um revólver na mão, assaltando um banco. João, você está assaltando o banco? Você não mora no mesmo prédio que eu? Eu sou o João, você é o João, rapaz. Eu sou seu amigo, Adel, você é meu amigo. Mas é porque agora eu sou outro eu, aqui eu sou o Gustavo. Quer dizer, não é possível a gente viver num mundo assim, né? Ele está assaltando o banco, ele lembra que não é ele. Ah, deixa eu tomar meu revólver, segura esse revólver, eu não sei por que eu estou aqui. Pô, conta outra, né? Porque essa aí não vai colar em ninguém. O Freud aqui está bem piradão, né? Porque ele disse que, eles falam assim, que ele cheirava cocaína. Mas
Ele falou isso aí, né? Tem que tentar explicar. Consome energia sendo pressionado para que não retorne, né? Quer dizer, eu estou gastando material repressivo, esses pensamentos consomem energia e eu estou fazendo força para não me lembrar, por isso que tem a repressão. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode entrar falando. Às vezes eu não olho aqui, tá? O Freud, nosso colega Rodrigo Freud, que disse que não está muito bem hoje, ele entra falando sem pedir licença. Isso não tem problema não, pode falar quem quiser, tá? Por isso, chamaremos os pensamentos latentes no primeiro grupo de pré-conscientes, enquanto reservamos o termo inconsciente, no sentido próprio, para aqueles que não penetram na consciência, fica escondido dentro de mim, fazendo eu fazer coisas que eu não sei o que é. O termo inconsciente, que até aqui, porque até aqui tinha um inconsciente só. Agora começa o Freud todo enrolado a explicar que tem vários inconscientes. Tem um dinâmico, tem um descritivo, tem um afetivo, tem... Será que há ainda o tipo de cocaína? Boa pergunta. Cocaína... Tem que perguntar a ele que tipo que ele estava usando, né? Porque cocaína é essa, né? Para escrever essas frases que se engana ele mesmo, e quem lê também até hoje não questiona, né? Porque o leitor também está com essa cocaína na mente. Tem leitor de psicanálise que não se questiona igual a gente se questiona, não, porque lê dogmaticamente, né? O Freud é o Deus, vem aqui explica, não, é porque tem na gente, né, um pensamento. Ele tem que concordar com Freud, né? A gente pode ver que tem frases em Freud que são absurdas, né? Tem pensamento latente que não penetra na consciência, que, por mais fortes que sejam, fica escondido dentro da mente, me levando a dirigir um carro e até esquecer um bebê no carro. Esqueceu o bebê no carro, ele tem que falar assim, eu esqueci o bebê no carro. Onde é que você estava quando você esqueceu o bebê no carro? Rapaz, não era dia de eu levar, ou eu tinha uma reunião importante. Você é um criminoso, deixou seu filho morrer lá dentro, o bebezinho. Eu não vou dizer que era outro, era eu mesmo. Esquecimento é isso, né? Agora, se ele for dizer, não, se for o Gustavo, eu virei outro nessa hora, não era eu. Então, ele está lutando aqui para defender a teoria, né? O termo inconsciente, que até aqui utilizamos apenas no sentido descritivo, né? Ó, o velho inconsciente, né? Não tinha divisão nenhuma, era um só. Como ele está no meio de um conflito, ele começa a dividir o inconsciente. Se recebe agora um sentido mais amplo, não designa somente pensamento latente em geral, tem que descobrir onde o Freud está mentindo, né? Quando porque, na verdade, eu penso assim, que ele, né, como ele queria fazer da psicanálise uma ciência, ele tinha que achar um meio de comprovar que o que ele estava falando. É isso aí. Uma lógica. É melhor falar assim, né? Ele está tentando explicar uma mentira, né? Mas por que você foi para o mendigo? Ah, porque eu era outra. Então, está tentando explicar o inexplicável e vai ficar inventando. A gente tem que descobrir onde é que estão as falhas do Freud, né? Nós estamos fazendo isso agora, lendo ele, se defendendo, né? Tentando tapar os buracos, né? Então, ele tinha um inconsciente que até aqui, né? Lá na interpretação dos sonhos, não tinha dois inconscientes, existia um só. Recebe agora um sentido mais amplo, não designa somente pensamentos latentes em geral, mas aqueles em especial que têm certo caráter dinâmico. Conservam longe da consciência pesada intensidade e eficácia. É um pensamento dinâmico, ativo, intenso, não percebido, que age de modo oculto dentro de mim, levando a fazer coisas que eu não sei explicar o que é. O Adelmo, assim, sem a gente tirar o mérito dele, né, porque foi muito genial também, mas, assim, não era um perfeito, né, e acho que isso até, como você sempre fala, né, uma ideia é preciso ir contra também, né, para ela ser validada. E ele não era um deus, né, ele foi tendo as falhas dele, e o bacana é que ele foi também corrigindo, mas parece que tem hora que ele fica nessa ânsia, né, de explicar. De objetivar, né, aquilo que ele está dizendo, né.
Explicar objetivamente. O homem que abriu o guarda-chuva, ele tinha que falar assim, rapaz, você me perguntou uma coisa, é o seguinte, eu não sei. Por que ele tem que explicar? Que eu estou aqui abrindo o guarda-chuva porque a coerência do narcisismo, assim, a obrigação de não ser uma idiotice, né, completa. Rapaz, você perguntou uma coisa aí que eu acordei agora de uma hipnose aqui, não sei o que me disseram que eu ia ser hipnotizado, talvez seja isso. Agora, eu abri o guarda-chuva, se você me perguntar por quê, realmente não sei. Você deve saber que você está me perguntando, né? Você me hipnotizou, mandou eu abrir o guarda-chuva quando eu estava dormindo. Quer dizer, muita infantilidade também, querer explicar, inventar explicações, né? Porque, Adelmo, você sabe como é que faz para ganhar dinheiro amanhã rapidamente? Não, não sei não. E como é que faz para conseguir? A Gisele Bündchen agora está divorciada. Você sabe como é que eu faço para conquistar ela? Tenho a mínima ideia. Melhor falar que não sabe, né? Tem uma criança autista que sabe fazer ela falar? Não, também não sei não. Sabe dirigir um avião? Nunca dirigi, não sei não. É melhor não ficar mentindo, é pior, né? Em vez de adotarmos a hipótese de pensamento inconsciente, dos quais nada sabemos, seria melhor supor que a consciência pode ser dividida. Ele vai entrar no Dr. Azan, quem leu, né? É um Dr. Azan que vai falar dos casos patológicos de divisão de consciência, né? É a holandesa aqui, né? O Dr. Azan é outro enrolado que acredita na explicação do paciente. Por que a senhora vinha da Holanda? Por que você ficou com a mão para cima, Geraldo? Então, o doutor Azan arrumava explicações igual o Freud, né? Aqui, em 1914, Freud vai dizer assim, eu tenho a sensação que eu sempre soube disso, e que o ser humano não é confiável, não devia ter confiado em Jung, né? Então, ele vai publicar em 1914 os artigos que vão melhorar. Nós já lemos alguns deles, né? Falso reconhecimento, conhece falsamente alguma coisa e diz que está conhecendo, mas não conheceu, né? Falso reconhecimento é isso. Recordar, repetir, elaborar é fazer igual fez lá a menina lá da Flor Anônima, né? Martinha, de 43 anos, que foi recordar lendo as cartinhas. Muitos namorados eu tive e não quis nenhum deles. A culpa é minha. Não é a falta de homem. Admitir, né? Deparamos com... O erro foi meu, né? O erro foi meu, acreditei. Deparemos com um segundo argumento, ainda mais convincente, numa outra parte da discussão mais na frente. Diferenciando o pensamento. Aí foi. Achamos um pré-consciente que produz efeitos sem dificuldade, que é uma lembrança, né? Produz efeitos sem dificuldade, se transporta para a consciência. Mas existe um outro inconsciente que produz efeito que permanece inconsciente e cortado da consciência, ó. Não sabemos se essas duas espécies de atividade psíquica são idênticas ou contrárias, aí vai. A essa questão, a psicanálise dá uma resposta clara e decidida. Para o produto do inconsciente eficaz, não é de maneira alguma impossível penetrar na consciência, mas requer muito esforço. Aqui, tá melhor um pouco, né? A pessoa nega, não quer admitir, tem que fazer esforço contra ela. Aí o Vinícius, com aquela frase maravilhosa dele, um esforço moral, né? Olha, eu vou ter que falar uma coisa aqui que eu não queria dizer, tá? Estou morrendo de vergonha. Aí fala. Requer um esforço enorme, né? Eu também estava traindo meu marido, por isso que ele descobriu. Ou, coisa, né? Uma vez eu estava na fila do confessionário, eu tinha uns 9 anos. Aí eu lembrei assim, rapaz, eu estou aqui na fila, vou confessar ao padre, falar que eu vou ser um menino bom, mas terça-feira vai sair o Homem-Aranha na banca de jornais. Eu vou roubar dinheiro do meu pai de novo para comprar o Homem-Aranha. Não adianta nada eu confessar hoje, eu vou confessar sábado que vem. Tá vendo? O garotinho ladrãozinho do dinheiro do pai ia comprar o Homem-Aranha e não adiantava nada ele mentir para o padre, né?
padre, prometo que não roubarei dinheiro do meu pai mais. Terça-feira você vai roubar, seu filho de uma puta. A própria consciência sabe, né? Então ela negocia por dentro, engana o padre, a si próprio, e diz assim, semana que vem eu confesso. Ao tentar, requer esforço, tá vendo? Até para enganar o próprio sujeito, é o padre, é todo mundo, é o pai, né? Meu filho, sumiu um dinheiro do meu bolso, eu não sei de nada. Ao tentar fazê-los em nós mesmos, temos a nítida sensação de uma defesa que deve ser superada, e ao provocar isso num paciente, obtemos inequívocos sinais do que chamamos resistência. Aqui o Freud, talvez, devia mencionar o exemplo Homem dos Ratos, que analisou em 1909, né? O Homem dos Ratos tinha sofrido torturas que introduziram um rato, né? Um camundongo, pelo ânus dele, né? Uma tortura que ele sofreu do exército, e foi preso por policiais, e fizeram uma barbaridade com o Homem dos Ratos. E quando ele teve que dizer isso, ele entortava a cara, ele ficava suado, ele ficava com a careta. Uma resistência superada porque a vergonha moral, né? Estupro de mulher também, que não quer confessar, tem muita vergonha, né? Isso é um crime, né? Tem medo, né? Desse modo, vemos que o pensamento inconsciente é excluído da consciência, ó. Eu não acho que seja excluído. A pessoa não quer admitir, né? Por forças vivas, ele fala, ó. Forças vivas removem da consciência, que se opõe à sua acolhida, enquanto nada obsta a outros pensamentos pré-conscientes. Então, tem certos pensamentos que eu não deixo entrar. Se eu não deixo entrar, eu conheço, né? Esquecimento de uma festa, de um objeto, não compromete moralmente. Tanto quanto ideias feias. Essas comprometem, né? As ideias feias, né? A psicanálise não deixa espaço para duvidar que a rejeição de pensamento inconsciente é provocada apenas pelas tendências corporificadas no seu conteúdo. Aqui ficou melhor, ó. Rejeições por tendências que têm conteúdo que eu rejeito, por vergonha, temor, asco, nojo. O inconsciente é uma fase regular inevitável dos processos que fundamentam nossa atividade psíquica. Todo ato psíquico começa inconsciente e pode permanecer assim. Isso aqui é uma coisa também que acontece, né? Você sempre começa alguma coisa meio automaticamente, inconsciente, depois você vai tomando consciência que está fazendo, né? Pois é, Adel, mas quando ele diz rejeita, então, esse pensamento, né, teve consciência, né? É. Tem um ato volitivo de rejeição. É, mas então, ele não é inconsciente, né? Ele é reprimido, é diferente. É. Tem uma repressão atuando, né? Aqui já são 9h40, vamos terminar, o artigo é pequeno, né? Mas tem aqui uma lembrança, né? Como é que é? O sonho, né, do pai morto. Somente, então, ganha valor teórico e prático a diferença entre pensamentos pré-conscientes que aparecem na consciência e a qualquer instante podem ser... Refiro-me à psicanálise se baseia na análise dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Cadê o exemplo aqui do pai morto, hein? O Adelmo, outra coisa que eu achei também, assim, meio confuso, é quando ele diz que, por exemplo, uma ideia está inconsciente, né? E dependendo do que você desenvolveu durante o dia, durante o sono, ela pode ser reavivada, né? Aquela ideia inconsciente, porque ela se identifica com aquilo que você passou durante o dia. É. Mas, assim, ele faz meio que uma confusão com isso aí, que eu não compreendi bem, não. É porque ele fala que também tem que ser um esforço muito grande para você
chegar até o inconsciente, então como é que, num sonho, né, você pode ter tornar consciente uma coisa inconsciente? Ela vem embaralhada, né? Então ela não torna consciente se ela vem embaralhada. No caso, Márcia, ela vem ali também filtrada, né, por um filtro que, penso eu, também tem caráter moral, né, mas que está um pouco mais distante do seu significado moral, né? Não é como alguns exemplos aí que o Adão deu, né, que são mais claros, né? Tipo, roubei dinheiro, tipo, mas eu digo não roubei, porque é moralmente errado roubar, né? Isso. O sonho também tem uma barreira moral, só que é mais difícil a gente entender o porquê, penso eu. É isso mesmo. Talvez aí é o trabalho da análise, né? Que daí tu cria alguma coisa a partir daquele conteúdo. Mas assim, eu acho que não se tem uma clareza, né? Tipo, isso é bem óbvio, enfim, né? Como no caso, por exemplo, esse. E a gente estava até estudando, né, dentro do narcisismo, sobre isso, que Narciso, né? Ele até quando a gente está, né, perde o estado de vigília, ele está atuando. O Freud escreveu, a gente já leu isso lá, né? Que ele descobriu, né? Que dormindo também tem um juiz atuando, né? Tem um juiz, a censura atua durante o sono. Durante o sono, o censor está atuando. É uma fala do Freud essa. Ele descobriu depois do narcisismo. Até durante o sono, que antes ele achava que a censura era externa. Até 1914, era a sociedade é repressora. A doença é por causa da sociedade. É devido à sociedade que eu sofro e fico doente. De 1913, 14 para frente, eu fico doente porque eu não sei lidar com a sociedade. A repressão externa que eu internalizei em mim me faz com que eu não saiba lidar com as situações e eu preciso aprender a lidar com elas. Como eu não sei, procuro um psicanalista, mas se eu souber me resolver sozinho, eu resolvo a minha dificuldade existencial. A dificuldade existencial da gente são as dificuldades de transformar representações internas em externas, colocar na prática o desejo, que faz Lacan, né? Se colocar o seu desejo em prática, o seu desejo interno na realidade, tem que saber os riscos, os medos que correm, né? Enganei meu gerente botando minha esposa para trabalhar lá dentro. Depois ele descobriu, quase me demitiu. Então, essas coisas, né? Não consegui engravidar, adotamos um bebê. Cada um sabe aí o que faz escondido e tem medo de ser descoberto. Aí ele vai descobrir, então, Freud, que são as dificuldades que a pessoa tem com ela mesma em realizar as atividades. E ela julga que é um medo externo, mas é um medo interno. E tem coisas que a pessoa julga tanto que vai ser julgada, né, pecadora, e tal, e não faz. Quando depois ela faz, vai descobrir que não tinha ninguém julgando nada. Nossa, achei que ia ficar tão feio com esse vestido. Você achou, por que você achou? Uma Martinha lá do casamento Flor Anônima, né? Nenhum homem servia. Mas por que você achou? Porque foi um erro meu. Tinha uma instrução agindo dentro de mim, eu ia escolher o melhor dos homens, aí eu fui ler nas cartinhas, tinha vários homens maravilhosos, casaram com outras mulheres, eu que não quis nenhum deles. Então ela percebe que ela não quis, mas ela não sabe por quê, né? O porquê está no fato de que disseram a ela que ela tinha que escolher um homem e transformasse ela numa condessa, numa rainha, numa princesa, né, e tal, e vai embora. Pois é, um perigo essas crianças ficar lendo essas histórias de contos de fada, né, Adel? Não, é o contrário, tem que ler e superar, né? É o contrário. O mundo é isso aí, né? O mundo é isso aí. Tem que enfrentar o mundo e superar. Quem não consegue por causa de covardia interna, isso não tem jeito, né? Não, porque fica procurando o príncipe encantado a vida toda, né? Complicado.
A vida vai exigir... O bullying é bom, né? Estão eliminando o bullying, criando crianças que não sabem lidar com a realidade. O bullying sempre foi importante, né? É necessário. A realidade é cruel. Se você criar uma criança sem defesa com relação ao mundo, ela não vai conseguir sobreviver lá fora. É importante saber se defender do mundo com suas próprias forças. Ficar toda hora chamando o pai, a polícia, o professor, o coordenador da escola, não vai conseguir nada na vida, né? É um problema, né? Então, não tem solução, né? A gente estuda psicanálise, estuda literatura para ir vendo que o drama humano não tem uma resposta pronta e cada um encontra a sua própria maneira de se virar com a realidade, atendendo aos pacientes que têm dificuldades crônicas, encorajando aos pouquinhos, e a responsabilidade é dele mesmo de ir se contornando para se resolver no mundo. Não tem um culpado externo, é ele com ele mesmo em relação ao mundo. Depois, o narcisismo é assim. Análise baseada no narcisismo, então, é ver se o paciente consegue superar o seu próprio medo, fazer alguma coisa que ele quer fazer, mas não consegue, e sabendo que se ele fizer, ele vai pagar o preço, porque nenhum analista vai poder mandar ele fazer e depois ser o responsável por ter mandado, né, ou orientado. Está por aqui hoje, né, 9h45. Boa noite. Valeu a presença do Vinícius, né, aqui o Adriano, obrigado, Márcia. Foi muito boa a reunião. Valeu, Ricardo. Agradeço por ter vindo, né. Boa noite, Juliana. Boa noite. Vinícius, assim que você tiver tempinho, aproveita. Oi. As reuniões são boas, Vinícius. Se você tiver um tempinho, vem aí. Tá legal, obrigado, Adão. Valeu. Até mais. Ok.